Marieta, boa noite a todos, todas. É um prazer ter vocês aqui. Hoje, muita gente diferente, pelo menos para mim, não conheço todos, né? Estão aqui presentes, mas é uma satisfação muito grande receber vocês. E a Marinês, ela pediu assim, ela falou comigo, ela teve um problema em família essa semana, ela está meio recolhida, e só está na câmera, mas ela está aqui com a gente. A Noemi também, ela teve um problema em família. Aliás, essa lua escorpião aí, ela está bem forte, né? E agora finalizando. E, então, está todo mundo aqui, agradecendo a presença de vocês. E a Marieta vai falar um pouquinho sobre a escola. Marieta, pode. Então, boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui. Então, a escola, a gente sempre gosta de apresentar para quem está chegando, né? Para conhecer o que que a gente faz, nosso trabalho aqui, enquanto escola dos saberes ancestrais. Nós temos algumas premissas dentro da escola, e uma delas é trazer os trabalhos que são apresentados por tanta gente, né, no Brasil. Então, os eventos que as pessoas fazem com as danças circulares, os festivais, esse ano a gente está focada nos festivais, né, e nos trabalhos que acontecem durante o ano. A escola também prima pela pesquisa, pelo entendimento do que a dança circular, por onde ela permeia, né, não só o dançar, mas além do dançar, o que permeia esse dançar. E também a gente tem uma questão que é honrar as tradições, honrar a dança tradicional, a dança circular tradicional, né? Principalmente de Findor, a gente traz aqui a leitura também de Findor, Os Anjos, então a gente honra essa tradição, então a gente tem um trabalho junto com o Ângelo, que vem durante alguns dias do ano, trabalhar aquelas danças lá do início do movimento. E temos também trabalhos que são presenciais, né, que vão começar, que já tem alguns acontecendo, mas principalmente do patrimônio cultural, né, e do turismo em algumas cidades importantes e turísticas, do Brasil. Então, algumas coisas vão acontecer aí durante o ano, a gente já tem uma programada para Corpus Christi, e que faz parte do trabalho da Escola dos Saberes, que já está aí com 3 anos sendo Escola dos Saberes Ancestrais, mas vem antes de uma outra, de uma outra modalidade, que era o CLA, conduzido pela Cristina Bonetti, né? E nós que fazemos parte dessa escola, a gente vai mudando um pouquinho, né? Alguns vão e voltam, outros estão aqui desde o início. Então, hoje temos a Cristina como coordenadora, eu, Maria Inês, Noemi, Valéria Pereira e Hortência. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Então, resumindo, é isso que a nossa escola faz. E toda terça-feira nós estamos aqui, menos na primeira terça-feira do mês, que é onde a gente se reúne enquanto grupo para organizar o que vai acontecer durante o mês. Então é isso, sejam muito bem-vindos e venham quando quiserem, tá bom? Gratidão, Marieta. Então, agora eu vou falar a mensagem do dia, a mensagem da Eileen Ked, e também nós tiramos um anjo. Mas quem não tiver o anjo, pode tirar uma mensagem, qualquer mensagem que quiser, né, para a noite, para as pessoas que estão falando, para a escola. A intenção é de cada um. Então, hoje, 20 de maio, onde eu estou, existe a liberdade e a libertação. Onde eu estou, a vida é vivida em sua plenitude, com alegria indescritível. Todas as almas podem atingir este estado de consciência se elas se aquietarem e procurarem dentro de si mesmas. Eu estou com você, em você,
Portanto, pare de me procurar ao seu redor. Pare de perseguir sonhos impossíveis e encontre dentro de você o que procura. De que adianta saber estes fatos somente em teoria? Deixe de lado a teoria e comece a pôr seu conhecimento em prática. Por que não começar agora a se abrir para a conscientização de mim e da minha divina presença? Por que não me convidar a compartilhar tudo com você, andar e falar sempre comigo, e se aquietar para ouvir a minha pequena voz? Chegue mais perto, sinta esta unidade, a maravilha de estar em perfeita paz interior por ser um comigo. Então, agora nós vamos tirar um anjo, uma mensagem para a noite. Cristina, comprometimento. Nara, visão. Marieta, graça. Alu, respeito. Dinorá, a gente não, eu não vi o seu anjinho. Abre aí e fala. Responsabilidade. Não. Espontaneidade. Obrigada. Solano, boa noite, gente. Diversão. É porque estava trancado o microfone, Marieta. Desculpa. Rosa Mais Cris, alguém? confiança. Mais alguém? Sheila. Ei, Abre o pessoal, boa microfone. noite. Fechado, Sheila. Abre o mic, Sheila. Ela está no celular. Ei, Nara, tudo bem? Posso falar? Pode. Pode? Ó, eu não tenho o oráculo do anjo, né? Não tenho a mensagem, mas eu tenho aqui um oráculo que é Mandalacho do Conhecimento. A mensagem que saiu foi semear. Que lindo. Obrigada. Eu também estou sem a do anjo aqui e eu tirei uma cartinha da Gorete, acho que não lembro o nome da outra menina, saiu a água. Água é vida. É. Júlia. Sheila Cura. Bem você, né, Sheila? Linda, Valéria. Júlia, coloca o seu novamente mais próximo para a gente ler. Não, aí não está dando para ler. Alguma coisa divina. Sincronia divina. Sincronia divina. Mais alguém? Valéria, paciência. Bom, gente, eu sempre faço uma breve apresentação quando são algumas pessoas, né? A gente não apresenta o currículo e eu vejo que as danças circulares sagradas e assim também aqui a escola, né? Dentro desse caminho é um tear com fios que vão tecendo dos mais diversos lugares e formando um desenho muito interessante, como a Marieta falou.
Às vezes alguns fios eles se afastam, depois eles retornam, e nós vamos tecendo algo muito bonito aqui dentro. E vocês todos, né, são partícipes desse tecido. E hoje nós temos aqui o Solano, a Nara e a Sheila. O Solano eu conheço há mais tempo, do Roda Dança, quando ele... O Solano quem trouxe as danças para o Brasil. E quando lá em Minas, né, nos nossos encontros com Gabriele, com Mariane, com Joyce, né, trazendo os florais, e sempre muito especial. Solano é uma figura assim dentro das danças, mesmo que ele hoje esteja caminhando com outras perspectivas, mas a dança vem sempre com ele. E hoje a Nara faz as danças nesse trabalho. A Nara também, nem sei de quanto tempo a gente conhece. Eu me lembro quando ela chegou lá no Centro Livre uma vez, na minha turma de mulheres lá, a gente conversou e depois várias vezes eu fui para Barra do Garça, ela veio para cá, já fez parte da escola, foi qualificada aqui em 2021, né? Também foi do grupo gestor, orientou pessoas, não, 2019, 2020, 2021 ela já estava na orientação. E a Sheila, por fim, a Sheila, essa curadora maravilhosa que chegou aí de presente para a gente. Então, eu passo agora para a Marieta dar continuidade à apresentação que a Nara, o Solano e a Sheila vão fazer sobre esse trabalho Dias de Paz, que é lindíssimo. Eu só não participo porque, para mim, para andar naquelas subidas lá, não, eu já estou meio prejudicada. Já fica difícil para mim. Mas é um trabalho lindíssimo. Todo mundo que vai ama. Tudo bem. Eu acho que eu já passo para os três, né? Porque eles que têm o que falar para a gente. Quando precisar de mim para passar os vídeos, na área é só falar, tá? Qual vídeo que eu já me organizo aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Boa noite, né, a todos. Gratidão, né, por aceitarem esse convite, estar aqui conosco. A Sheila estava com um probleminha para abrir, porque o computador dela queimou a câmera e ela estava com um probleminha para abrir o mic. Não sei se ela já resolveu, e a Marieta podia ajudá-la aí, enquanto eu vou abrindo aqui. Quer dar uma boa noite, Solano, antes de eu começar? Ah, conseguiu, né, Sheila? Tá tudo bem, Sheila? Tá trancado. E agora? E Ah, agora sim. Tá Maravilha. bom. Tô Que bom. apanhando aqui desses. Não, mas vai dar tudo certo. Então, vamos começar apresentando esse nossa imersão, né? Ah, quero dar uma boa noite especial para o Luiz, que está aqui conosco, que é quem nos acolhe lá no Matutu, né? Na casa de hóspede. Gratidão por vir. Então, minha jornada com o Santuário do Matutu, ela começou quando participei de um encontro realizado por Cristiana Menezes, como eu disse agora há pouco, com a Cristina Bonetti, né? E ao pisar naquela reserva ecológica do Matutu, eu fui assim envolvida por uma sensação incrível, uma sensação de como a gente estivesse assim voltando para casa. É difícil explicar, mas é como se eu estivesse renascendo a cada passo. E sem dúvida, o Matutu é um lugar maravilhoso para todos, mas para mim é aquela trilha que a Cris acabou de dizer. Ela não é uma trilha impossível, a gente pode fazer ela bem devagar, ela é possível para todos. Eu tenho certeza que a Cris conseguiria
se colocasse para fazer com calma, né? E aproveitando aquela maravilhosa chegada, né? Aquela recepção mesmo que a natureza ali nos faz. Então, ali, para mim, já senti a magia, aquela trilha mágica. Ela me transporta assim, de volta para minha infância. Eu sou mineira, né? Então, quando eu sinto aquela vegetação, aquelas árvores, os animais, aquele barulhinho do riacho, é revitalizante. É assim. E, e é sempre um convite, né? Para a gente redescobrir partes nossas que ficam esquecidas dentro de nós. E quando a gente chega, né, na recepção do Luiz e da Carla, meu Deus, eles são maravilhosos, são super acolhedores, como a natureza que os cerca ali, né? Eles são muito integrados ali naquele lugar. E tudo isso foi tão transformador para mim que me pedia para voltar. Isso me inspirou também a chegar nas pessoas certas, né? Para convidar, para a gente criar esse momento, esse Dias de Paz, Solano e Sheila, né? Quando cheguei na minha cidade, após essa viagem, eu já fui contando tudo para a Sheila ficou muito encantada com tudo que eu disse a ela, e ela já marcou uma viagem com o marido para lá, e ela foi logo em seguida. E antes disso, nós, eu, ela e Solana, havíamos feito uma viagem, eu estava falando agora com a Cristina sobre isso, nós fomos para Goiás Velho juntos, né? E ali a gente já foi percebendo que a gente poderia sim, né, criar um momento legal juntos e foi daí, foi dessa dessa história quando falei com o Solano sobre a possibilidade da gente fazer esse trabalho, se ele teria essa disponibilidade, ele já aceitou imediatamente. Então foi uma alegria muito grande. É, todo esse panorama do Dias de Paz, a gente foi criando juntos, né? Como seria, e trabalhando nisso durante muito tempo. E quando chegou no dia de ir, no primeiro Dias de Paz, eu tive uma morte na família. O pai dos meus filhos faleceu e eu não pude ir, tive que ficar. E já foi o primeiro grande aprendizado do Dias de Paz, né? Aí eu queria chamar o Solano e Sheila para falar um pouquinho sobre isso, né? Ok, posso falar então. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a Cristina, a Marieta e o grupo aí da escola pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com vocês e contando um pouquinho dessa história e passando também um pouquinho das dicas de paz, né, Nara e Sheila? Não são apenas dias de paz, são dicas de paz. Nós fomos aprendendo um pouquinho ao longo desse processo sobre a paz. Foi um processo de aprendizado para nós mesmos, né? Então, eu sou o Carlos Solano, a Cristina fez uma breve apresentação, eu agradeço. Eu sou formado em arquitetura, trabalho com arquitetura e gosto muito de escrever, tenho alguns livros e especialmente tem um trabalho que eu amo, que é o Benzer e Bem Dizer, que é uma pesquisa que eu faço na cultura popular das nossas avós. Esse trabalho, na verdade, ele se chama Casa Natural e ele inclui o benzer e bem dizer, as benzeções, né, que é uma tradição das nossas avós. É um trabalho de resgate, de pesquisa dessas tradições e de aplicação disso para, de uma certa forma, a melhoria da nossa vida, né? Mas voltando ao assunto, então, da Nara, dos Dias de Paz, quando ela me fez o convite, teve uma ressonância imediata porque eu já vinha pensando nessa ideia de pausar os cursos um pouco e criar retiros, momentos em que a gente pudesse se esvaziar um pouco e deixar um pouco as informações de lado e simplesmente escutar, né? Nessa presença da natureza.
de um meio natural exuberante, saudável, sadio, que pudesse nos inspirar nesse sentido, que pudesse ressoar em nós essa beleza, essa saúde, né? Então, quando a Nara trouxe essa ideia, para mim, assim, ela já estava pronta em mim, né? Então, foi só dizer sim e a gente partir para essa aventura. O primeiro Dias de Paz foi, na verdade, uma grande aventura, né? E aí acho que a Sheila pode complementar e depois a gente vai contar um pouquinho de cada um e o que a gente aprendeu, assim, em cada um também, né, ao longo do caminho, né? A gente vai compartilhar um pouquinho disso. Né, Sheila? Agora é com você. Boa noite a todos, a todas, né? Quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, com a Cristina, a Marieta e toda a equipe, né, da Escola de Saberes e a cada um de você que está aqui, né, para ouvir como o retiro, né, do Dias de Paz e as dicas de paz, como o Solano disse. Eu sou Sheila de Sonomia, né, sou terapeuta floral, sou reikiana e conheço a Nara há muitos anos, né? A gente tem uma ligação bem forte. Desde a minha adolescência eu conheci a Nara quando ela mudou aqui para Barra do Garças. Então a gente sempre teve esse contato, né? A gente teve um tempo afastado, e cada um foi fazer as suas coisas, então a Nara ela é bem presente, assim, né? Desde os 15 anos que eu conheço a Nara, então a gente tem essa conexão. E o Solano, né, eu conheci, a gente teve um espaço que chamava Acolher, o Solano foi lá prestar, né, um trabalho dele lá também do Feng Shui, que é maravilhoso. E eu tive a oportunidade também de fazer uma viagem, né, com o Solano, a Cristina, a Nara, e a gente passou alguns dias e eu percebi, assim, né, o quanto os nossos trabalhos tinham essa conexão, né, todos voltavam para uma mesma direção, assim, né, o cuidado, né, a natureza, né, então tudo tinha um pouquinho para compartilhar, as danças, a panorritmia. Então, a Nara também me fez esse convite e eu aceitei, né? Meio que com medo, mas aceitei. Um pouco insegura, né? Porque eu estou há pouco tempo, mas eu senti aquela vontade. Então, como a Nara já disse, né? Estava tudo organizado, tudo pronto. E aí chegou o primeiro desafio, né? A Nara não pôde ir. Então, veio aquela coisa, e agora, né? Vamos cancelar, porque a Nara era a nossa estrutura, né? Era a ideia dela, né? Então, junto com a nossa, mas assim, a gente ficou um pouco sentindo esse amparo, né, Solano? E aí a gente pensou em desistir, mas eu não sei da onde que eu tirei isso. Eu falei, não, vamos, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Então, foi um aprendizado muito grande, porque, como o Solano disse, foi uma aventura, né? Só eu conhecia a trilha naquele momento, o Solano já tinha ido, mas não tinha ido ao patrimônio, né? Então, foi um desafio, assim, foi um desafio para mim, eu me desafiei, né? Então, eu aprendi, tive um aprendizado muito grande na questão do controle, que estava tudo saindo do nosso cronograma, né? Então, e como foi importante para mim, e acredito que para o Solano também, para a gente conseguir, né, manter o evento, né, com a mesma sintonia. Então, a gente conseguiu concluir, né, com sucesso e foi muito bom, né? E também a Carla e o Luiz, que nos acolheram com. Nossa, não tenho palavras. E quanto ao patrimônio, né? Como a Nara veio, voltando um pouquinho lá, que eu dei uma pulada, a Nara voltou do patrimônio assim, encantada, e eu me encantando com ela. Eu falei, gente, eu preciso conhecer esse lugar. Então, estava tudo escrito mesmo, né? Foi bom eu ter ido primeiro, porque a Nara não ia poder ir, né? Então foi tudo estava tudo conectado, mesmo que a gente não soubesse. Então, o lugar por si só já é curador, né? Quando você entra naquele vale, quando você respira aquele ar, quando você ouve o barulho das águas, né? Então, tem toda aquela natureza presente, viva, né? Pulsante, assim. Então, o ar que você respira é diferente. Então, tudo aquilo já vai nos preparando para os dias de paz, né? Então, esse primeiro foi assim, eu trouxe algumas coisas, né, para falar desse evento. Será que a gente E passa o videozinho antes de você falar do primeiro?
Pode ser. Podemos, Marieta, Vamos, passar o sim. vídeo. Você pode falar um pouquinho mais enquanto eu pego o vídeo e começo a passar? Sim. Então, né? Então, nesses dias de paz, teve um grupo, né? Um grupo muito que ninguém se conhecia, então foi muito bom essa interação no caminho, né? E teve também a participação de uma criança, que foi muito diferente também. E teve muitas coisas, né? Inclusive, a gente faz um passeio na Cachoeira dos Fundos, que uma das participantes teve uma visão, né? Então, ela conseguiu ver as mães do vale. E com essa inspiração, e como a gente já estava no nosso cronograma, fazer um trabalho com o mosaico, né? Porque tem o Cândido, que mora lá no Matutu, e ele seria uma das nossas participações especiais para nos conduzir nesse trabalho. Porém, né, como tudo não estava dando muito. Aí não teve Saiu da como ele participar. programação? Saiu da programação, mas a gente fez um trabalho tão lindo, gente, vocês não têm noção. A gente achou um pedaço de O madeira, eu verde e o Solano pulsa no saindo por vale. trás assim. Então, só um minutinho, deixa a Sheila finalizar. Essa gravação é do Cândido, que a Sheila acabou de mencionar. Então, eu e o Solano, né, a gente saiu para procurar uma madeira para a gente fazer o mosaico em conjunto. E aí a gente andando, é, a gente encontrou uma madeira que tinha o formato do desenho que a gente passou para o. Acho que o Solano desenhou, como ela explicou, né? E aí ela já tinha o formato certinho para a gente poder colocar a grande mãe ali, né, no mosaico. Então foi um trabalho em conjunto muito bom. A Flávia estava presente, que é uma artesã, né, que nos orientou bastante nesse momento. Então, as pessoas certas no momento certo, né? E aí foi feita essa imagem que depois vocês podem ver no vídeo. E aí depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Pode colocar, Marieta. O verde pulsa no vale. Tudo pulsa, tudo vale. Velho matutu, crescem como capim. Novas esperanças. Filhos crescem, flores crescem no matutu. Sopro de vento, a rede balança meus pensamentos. O lugar para chamar de meu, ainda que nada seja meu. Matutu. Ci lodiamo, nostro Signore, che hai creato l'universo intero. Ti lodiamo, nostro Signore, che hai creato l'universo intero. Dolce sentire come nel mio cuore umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non sono più solo. Então, essa foi o primeiro dia de paz, né? Então, a mesma Nara não estando, ela estava muito presente, assim, né, com tudo. Então, foi uma superação para mim, assim, né, fazer esse trabalho sem ser conduzido, né, por ela. Então, assim, o Solano estava ali me apoiando muito, né, então eu fiquei ali usando todos os meus recursos que eu tinha, né, os meus sprays ambiental, meu reiki, os florais, né, que eu tinha levado. Então, assim, tudo isso, né, me acolheu. O Luiz também, nossa, deu um apoio, assim, pra gente nesse momento, né. Mas é como a Nara disse, né, toda vez que a gente volta lá, é como se a gente estivesse voltando para casa realmente, né. Então, assim, é muito. As pessoas falam, nossa, por que que vocês não fazem em outro lugar, né? Por que só lá?
É porque a gente não tem nem explicação, a gente está construindo, né, um trabalho lá. E assim, tá sendo. A gente começou o Dias de Paz sem intenção de ter continuidade, né? Pelo menos assim, visível. O primeiro a gente pensou, né? E depois foi tudo acontecendo, assim, é uma preparação tão linda, a gente mergulha nisso, né? Então a gente inicia desde quando conclui um, em outubro a gente já pensa no outro, a gente vai se conectando, vai estudando. Então, para mim, é um aprendizado imenso, assim, imenso, né? Então, cada dia de paz é diferente, né? Por mais que a programação seja parecida, mas é muito diferente, né? Porque tem outras energias, outras pessoas, e cada um leva um pouquinho ali, né, do que veio buscar, do que, né? E a troca também é muito grande, né, entre os participantes. Então, é muito gratificante para mim. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro, né? Ah, e outra coisa. Sempre no final de cada evento, cada retiro, a gente leva para a pessoa, deixa uma lembrança para a pessoa levar para casa, né? Para ela se conectar e ficar uma ancoragem, né? Para depois que ela sair de lá. Então, o primeiro, até foi a Nara que deu essa ideia da gente fazer o tsuru, né, Nara? Ó, o tsuru é uma dobradura, né, japonesa, que eu vou ler aqui, né, que é a mitologia japonesa do tsuru, é um pássaro majestoso que simboliza longevidade, sabedoria e boa sorte. De acordo com a lenda, o tsuru é capaz de viver por 1000 anos. Sua plumagem brilhante é comparada com ouro puro. A lenda de Suru nos lembra a importância da paciência, da sabedoria e perseverança, né? Que foi exatamente isso que a gente precisou, né? Dessa força mesmo. Então, por isso que eu falo, tudo estava já planejado, não por nós, né? Mas que a gente acolheu e tudo deu muito certo. Então, aqui eu trouxe até um tsuru. A minha irmã fez, né, os tsuru, então cada participante recebeu um desses para levar para casa. E é isso, Mari Solano, o que é que vocês têm para complementar do Dias de Paz? Eu acho que seria interessante comentar que assim, a ideia inicial era proporcionar ao grupo, né, de participantes a experiência da paz, de alguma forma, né? Isso. Se facilitar isso. É claro que essa experiência ela só pode ser provocada. Não tem como a gente garantir que ela vai acontecer, mas a gente pode provocar. E a gente queria provocar por três caminhos, né? Cada um de nós tem a sua linha de atuação, seus trabalhos, né? E então a Nara levaria o gestual, né, da dança circular e da paneuritmia, e com isso a gente poderia se aproximar da paz. A Sheila levaria o trabalho com as ervas, os florais, e isso também, esse preparo e a ingestão do floral poderia ajudar nisso. E eu levaria esse trabalho que eu citei da Casa Natural, especialmente o benzer e bem dizer, quer dizer, a boa palavra, né? O exercício de abençoar, né? Poderia nos ajudar também nesse trabalho de aproximação à paz. Então, o nosso trabalho ele tem essa proposta, né? Essa era a estrutura, a gente alternando as participações para que o grupo pudesse, enfim, ser estimulado nesse sentido. E claro que o lugar em si já é uma experiência de paz, né? Mas eu queria só pontuar sobre o número um duas coisas, né? Porque acho que a paz ela se faz presente nas diversas situações, né? Então, quando a Nara não pôde ir, eu e Sheila ficamos numa situação assim de um certo, assim, qual que é a palavra, Sheila? Assim, a gente ficou desestabilizado, Sim, desestabilizou, né? Assim, todo um roteiro, uma programação que já estava feita. Isso gerou uma ansiedade, né? Tem uma questão, uma vamos ou não insegurança vamos? também, né? Aí a gente vai ficar sem toda a parte da Nara, presente no evento e tal. E aí a gente entendeu que, numa certa altura, isso gerou uma certa tensão em nós, né? A gente conseguiu, assim, alcançar, aproximar da paz um pouquinho. Esse foi o primeiro ensinamento, né?
quando a gente relaxou nisso, a gente aceitou essa situação. Então a gente, olha, não tem como ser diferente. É assim, a Nara não vai estar presente. Ela era a ponte, a pessoa que trouxe a ideia, né? O ponto de contato com a pousada. Eu nunca tinha estado lá, enfim, mas ela não pode estar. Então, se a gente aceita, o conflito some ou diminui, né? A ansiedade, a tensão, ela desaparece. Então, o primeiro passo, eu penso que em relação à paz, para mim esse foi o primeiro aprendizado, é a aceitação da vida como ela é. Assim, não tem jeito, gente, então pronto. Então, vamos aceitar e vamos, de uma certa forma, nos pacificar com relação àquela situação que a vida nos traz. Isso com relação a qualquer situação no cotidiano da nossa vida, né? Então, esse para mim foi o primeiro ensinamento, né? E o segundo foi o seguinte, né? Na verdade, eu fui acompanhando uma pessoa que caminhava muito lentamente, eu e Sheila, né? A maior parte do grupo foi na frente, chegou antes, e nós chegamos ao anoitecer, né, Sheila? Então, eu não conhecia o lugar, então eu cheguei num lugar que já estava escurecendo. E eu só fui ver o lugar no dia seguinte. Quando eu acordei e abri a porta da casinha, eu fiquei numa cabaninha coberta de grama, de vegetação, no alto da montanha. Quando eu abri a porta da cabana no dia seguinte, quer dizer, e que eu vi aquele lugar, eu tive uma experiência de enlevo, assim, de encantamento que é difícil de escrever. De um lado, aquela cachoeira gigante, Cachoeira do Fundo, do outro, a montanha majestosa, cheia de árvores, cheia de a mata, o barulho das águas, o canto dos pássaros, os raios de sol filtrados no bosque. Então, tudo aquilo assim, foi uma surpresa para mim, assim, a grandiosidade da paisagem e, de uma certa forma, a paz presente profundamente naquela diversidade harmônica de sons e elementos. Então, na verdade, assim, eu entendi como que é importante o lugar para sustentar uma certa experiência que a gente está propondo, né? Então, fazer esse trabalho no centro de São Paulo, digamos assim, que é uma cidade incrível, tem coisas incríveis acontecendo lá, mas seria uma experiência diferente de fazer esse trabalho, nesse lugar que por si só já emana uma força pacificadora, né? Uma beleza que ajuda a gente a sintonizar com o mistério, onde reside, eu imagino, a paz. Então, assim, eu penso que o lugar, para mim, eu entendi que tinha que ser ali, né? E nesse primeiro evento, cada um de nós levou experiências diferentes, né, como eu falei para o grupo. Eu levei uma primeira experiência dentro do meu campo do benzer e bem dizer, que eu quero compartilhar aqui com o grupo, porque ela é muito simples de fazer. Eu me lembrei da Dona Francisca, minha mestra dos saberes populares, minha avó do coração. E Dona Francisca sempre fala que primeiro é preciso limpar, primeiro é preciso purificar, para depois abençoar. Então, se a gente quer alcançar a paz, ou se abrir para a paz, na verdade, o que a gente tem que fazer é se abrir, que ela desceria, né? Mas esse trabalho de abertura, de limpeza, que é a parte que nos cabe, ela chama de purificação. Então, primeiro, a purificação do coração, para que essa paz possa se assentar. Ela pode ser feita de várias formas, mas uma forma muito simples de fazer, que a dona Francisca me ensinou, é a gente sair para uma área externa. Quem mora em cidade grande, pode ser um parque, uma praça. Lembrar de uma situação que te pesa, que te aflige, que pesa o coração, que aflige o coração. Colocar a mão esquerda no coração e a mão direita, ela é apoiada na terra. E você se agacha, mão esquerda no coração e mão direita na terra. E você se lembra daquela situação. E deixa ela escorregar a partir daí, das mãos e braços até a terra. E você fica ali algum momento permitindo que essa situação escorregue até a terra e que a terra receba, acolha, transforme essa situação, né? Aí você abre espaço em você mesmo para que a bênção possa se achegar, para que a paz possa se aproximar. A dona Francisca fala que a bênção, né, na hora de benzer, ela não pega num lugar que está muito entulhado, bagunçado, sujo.
que o primeiro passo da benzeção é você dar uma organizada no lugar, né? Passar um pano, limpar, dar um banho no lugar, né? O mínimo que seja, porque aí você cria espaço para a bênção se assentar, você cria ressonância com a mensagem da bênção. Então, a mesma coisa com relação à paz. Então, a gente fez esse exercício que vocês podem fazer, experimentar, né? Quando estiverem num parque ou numa praça. Mão esquerda no coração, mão direita no chão, na terra. Tá bom? E lembra de algo que te aflige, de algo que te persegue, pesando o coração, né? E deixa isso escoar para a terra. Que Nara, lindo. Então, a panirritmia não esteve presente no Dias de Paz, mas na preparação para ir até lá, eu tive uma experiência muito tocante. Hoje eu me lembrei dela, conversei com Solane e com Sheila e quero compartilhar com vocês que Mariana Paunova, na época da pandemia, esteve conosco num grupo de panirritmia, onde ela pôde aprofundar sobre os ensinamentos do mestre, né, Peter Danó, Bensado No, e ela disse que o mestre, na sua passagem, né, no seu leito de morte, quando ele estava para fazer a passagem, ele se levantou e fez um exercício da panarritmia, o A1, o 15º exercício, porque é um exercício que nos ajuda a fazer essa passagem de uma vibração para outra, de uma algo que você queira muito alcançar, você faz esse exercício. Então, todos imaginamos, né, que esse momento é um momento muito difícil, o momento da nossa passagem, né? E naquele dia eu estava aqui preparando material, as minhas malas já estavam arrumadas no carro para a gente sair. E minha filha com o pai, né, doente, muito doente, ela dizia, olha, mãe, ele não tá conseguindo ir, ele não aguenta mais. Ela foi contando essa história e eu com aquele material. Eu falei, eu vou fazer o A1 para ele. Eu me levantei, coloquei essa intenção de que o exercício pudesse ajudá-lo, né, a fazer essa passagem, que se fosse o momento realmente, que esse exercício e essa energia pudesse impulsioná-lo para a sua passagem, e fiz o exercício. Passado alguns momentos, eu não lembro, não vou me lembrar quanto tempo, eu recebi a notícia de que ele tinha conseguido, que ele tinha falecido, um pouquinho antes da gente sair de viagem. Então, é, é assim, né? Eu até falei para o Solano e para a Sheila hoje, eu nunca tinha falado isso para ninguém, porque é uma coisa tão delicada, né? Tão íntima, tão profunda, um momento tão... Mas aí a gente percebe o poder, né, dessa prática, que eu acho que possa sim ter me ajudado, né? Eu vou mostrar para vocês o A1, vou mudar aqui meu computador de lugar. Eu preparei um centro ali, para vocês me verem inteira ali. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí, tirar essa cadeira aqui. Então, o A1 é muito simples. Gente, vocês estão me vendo aqui, né? Estão me vendo lá na telinha. A gente sai com o pé direito à frente e o braço direito também. Tiramos o pé esquerdo de trás. E se a gente consegue, a gente tira o calcanhar do chão um pouquinho, né? Então, para cada A1, eu dou um passo. Então, A1 com a direita. Com a esquerda eu faço a mesma coisa. Deixa eu virar aqui para vocês me visualizarem. Dei o passo com a esquerda, a mesma coisa. A mão esquerda aponta no ângulo de 45 graus, dedos abertos para receber e doar energia. E vou fazendo esse passo, ó, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Eu vou pedir, Marieta, para
para autorizar aí para Tá eu colocar a liberado. música, para a gente fazer rapidinho. Tá liberado? Sim. Veja se ouve a música, ou se estão ouvindo a música. Então, esse é o A1, 15º exercício. Ele diz o seguinte: existe uma corrente que vem do Sol e passa pelo centro da Terra, e outra que sai da Terra e passa pelo Sol. Quando estendemos a mão para cima no ângulo de 45 graus, recebemos o divino por meio dela. Pelo pé com que pisamos, absorvemos as energias terrestres. Pela mão voltada para baixo, no mesmo ângulo de 45 graus e o pé levantado, eliminamos as impurezas e enviamos para a Terra as energias desarmônicas que não foram processadas e que se acumularam. Então, é uma grande terapia, né? É muito profundo, os exercícios da paneuritmia. E fazendo tudo isso lá junto à natureza, né, no Matutu, isso ainda é mais poderoso. A gente consegue absorver mais ainda, né, todos os benefícios que a paneuritmia traz. E a gente leva um pouquinho da paneuritmia, né? Não dá para usar ela toda porque ela é enorme, mas que se soma com todo esse trabalho proposto pelo Dias de Paz. E se Sheila Solano não tem mais nada para falar do primeiro, a gente já passa um videozinho do segundo. Pode ser, Marieta? Você coloca o vídeo do segundo, aí em seguida o Solano vai falar sobre o segundo Dias de Paz. Doce é saber, não estou sozinho.
Ai, que saudade. Muito bem. O segundo Dias de Paz, ele surgiu, então, muito naturalmente, né? Assim, assim, acho que foi em decorrência de uma conversa que eu tive com o Luiz, que é o guardião do espaço, né? E o Luiz comentou que ele tinha vontade de construir lá no Matutu, lá no Patrimônio, uma capelinha dedicada a Santo Antônio e São Francisco, que eram ou são as devoções da mãe dele. E queria pedir uma opinião sobre o que eu achava dessa ideia, se isso ia descaracterizar o espaço, que é um espaço neutro, né, que não tem ligação com nenhuma religião, né? Mas então, o espaço é tão amplo, né, que a minha opinião foi que ele devia seguir essa vontade dele, digamos assim, de honrar as tradições da mãe, né? E que o fato de ter um ponto que ancorasse a força de Antônio e de Francisco não ia descaracterizar aquele todo, né? Que é tão, assim, universal, né? Assim, tão aberto a várias manifestações, etc., né? Aquela natureza exuberante, ela já sustenta essa universalidade do espaço, né? Um pontinho ali dedicado a Francisco e Antônio, eu penso que iria, inclusive, enriquecer esse espaço. E quem quisesse ia lá. Enfim, frequentava a capelinha, né? Mas, e aí, isso veio, essa conversa ficou, assim, de uma certa forma, ecoando em mim. E quando eu cheguei em casa, eu fiz contato com as meninas, assim, falei, quem sabe a gente faz um próximo Dias de Paz e a gente ajuda o Luiz a ancorar a força de Antônio e de Francisco. A gente ajuda na construção dessa capelinha, porque ela pode ser feita por etapas, né? E as meninas gostaram da ideia, e foi algo assim, muito incrível que aconteceu nesse ano, porque foi nesse ano dos Dias de Paz de Antônio e Francisco que Nara viajou com um grupo para a Itália e visitou São Francisco, lá em Assis, digamos assim, e que eu viajei para Portugal, fui fazer um curso em Portugal e visitei Santo Antônio, visitei o local onde foi a casa de Santo Antônio, a igreja de Santo Antônio, lá em Lisboa, né? Então a gente levou eu levei um objeto lá de Lisboa, lá da igreja de Santo Antônio, para o Matutu, e a Nara levou também um objeto lá de Assis, né, com a energia de Francisco, com a energia de Assis, lá para o Matutu. Então tem um provérbio oriental que diz que no grão de areia está a força da montanha, né? Então nós levamos grãozinhos de areia daqueles lugares sagrados, considerando que eles guardam, né, a força daqueles lugares. E nós colocamos lá no Matutu, fizemos todo um trabalho voltado para Santo Antônio e São Francisco, né? Eu levei as bênçãos de Antônio e de Francisco, Nara levou danças e movimentos relacionados, e a Sheila preparou as flores, o floral, que pudesse conectar com Antônio e Francisco, que são duas energias relacionadas ao amor, duas faces da mesma moeda. São Francisco representa o amor universal, incondicional. E Santo Antônio representa o amor sabedoria. E então, duas faces da mesma moeda, né? Então, nós trabalhamos isso nesse evento, né? E o Luiz construiu muito gentilmente, né? Ele encontrou um espaço lá na paisagem, que ele entendeu que seria o lugar dessa capelinha, né? No topo de uma colina, e ele construiu simbolicamente a capela, né, com quatro esteios de madeira e as vigas de madeira também fazendo a amarração, definiu ali um espaço sagrado para que a gente pudesse começar a ancorar essa energia. Depois de trabalhar com o grupo no salão da hospedagem, nós subimos a montanha para esse lugar e fizemos ali um outro ancoramento. Colocamos a mensagem de Santo Antônio de Lisboa, a mensagem de São Francisco de Assis ali, os objetos, dançamos, abençoamos, rezamos, borrifamos os preparos que a gente tinha feito, né? E aí foi um passo no sentido de poder também colaborar com o lugar, dialogar com o lugar, né? Com a vontade do lugar de receber essas energias ali. Então, foi um trabalho que eu acho que ecoou assim dentro de cada um de nós, foi assim, uma construção que cada um fez nessa direção do amor sabedoria, do amor universal. A gente deu um passinho nessa direção e também a gente ajudou o lugar
assim, com esse sentido também, né? Nara e Sheila, o que que vocês querem complementar? Então, né, com toda essa energia, né, dos São Francisco e Santo Antônio, de amor e sabedoria. Então, a gente faz toda uma programação, né, e como a gente sentir, né, tudo isso e a gente se reconectar com tudo isso, né, com toda essa natureza, e a gente também poder equilibrar o nosso corpo, aumentar a nossa vibração para a gente poder ser imagem e semelhança, né, de todo esse amor, de toda essa sabedoria. Então a gente faz essa preparação com a panarritmia, com o benzer e bem dizer, né? Então a gente fica ali em conexão total, né, com toda essa ancoragem, né? E aí eu fiz um trabalho, né, que eu fiz uma fórmula para São Francisco e Santo Antônio, né? Como se eu tivesse feito um atendimento com eles. Eu busquei data de nascimento, né? Tudo ali que eu peguei na internet. Então, eu elaborei então o floral que não poderia ter um nome diferente, né? Então, eu fiz o floral Amor e Sabedoria. Então, qual que é a importância disso tudo, né? De você tomar um floral feito ali com a água da cachoeira, com todas as flores que estão ali. E mais uma fórmula que eu levei pronta, né, para a gente fazer essa mistura. Então, é muito bom essa reconexão, né? Então, a gente sente e a gente pode levar isso dentro e a gente continua levando. Eu tenho um vidrinho aqui de lembrança para mostrar para vocês. Então, cada um dos participantes, né, recebeu esse floral, que ele tem uma fórmula assim, com toda essa natureza, né, os 4 elementos. Então, eu fiz um casamento, né, do pai, né, que é o sol, da lua, que é para ficar dentro da gente, né? Então, a gente foi tomando esse floral, né, lá a gente tomou lá no local e leva para casa para a gente ir regando, né, todo esse amor, toda essa sabedoria. Então, a gente faz todo esse preparo. E deixa eu ver aqui. Então, eu usei as flores, né, que vi também as flores que fazem mais essa energia de São Francisco e de Santo Antônio. Então, eu até tenho uma história, né, em relação ao São Francisco, com a rosa, né? Porque a rosa, ela tem a vibração do amor incondicional. Então, São Francisco teve uma história que ele estava se sentindo impuro e ele quis se autoflagelar, né? Então, ele quis, tipo, tirar esse pecado e ele se jogou numa plantação de roseiras. E ele se jogou ali com a intenção de se machucar, né? Só que a roseira, né, a rosa, ela fez essa doação para ele, então ela acolheu ele como se fosse uma pluma, né? Então, todos os espinhos caíram, né? Então, ele não se machucou, né? Porque a rosa, a vibração da rosa, a essência da rosa é isso, né? É uma doação profunda. E então, as pessoas tem esse jardim, né, Solano, lá Sim. em Portugal ou na Itália? Acho que é na Não, Itália, das né? Rosas, São Francisco, na É, Itália. Uhum. na Itália. Então, assim, então eu fui buscar isso nessa vibração dessa rosa. E o São Francisco, o Santo Antônio também tem uma ligação forte, né, com o lírio. Então, eu pude manipular todo fazer essa forma para a gente poder utilizar lá. E foi assim, uma experiência muito incrível, né? As pessoas, todo mundo participando, pegando a água da cachoeira. Então, foi muito, muito gratificante para mim. Então, é, a... você quer passar algum ensinamento, Solano? Assim, na verdade, a gente vai fazendo, vai preparando o grupo, né, para que ele possa se abrir, né? Se Antônio e Francisco vão aparecer, a gente nunca sabe, né? Mas, na verdade, a gente cria espaços, né? Sim, isso. Então, a ideia é criar espaço no corpo e criar espaço na alma, no coração, para que isso possa, né, se movimentar. Soar, né?
Exatamente. Então, assim, tem uma bênção que eu fiz de preparação do outro. A gente exercita as benzeções de várias formas, né? A gente faz a autobenzeção, a gente prepara o espaço da bênção, então cria espaço sagrado, e tem várias formas de fazer isso. Depois a gente abençoa o outro, aquele que está junto conosco, depois a gente abençoa a paisagem, a gente vai ampliando esse exercício da benzeção. Mas tem uma bênção que é muito simples, né? E que a gente fez esse exercício, que foi me ensinada pela Tantinha Raizeira, que me acompanhou anos e anos nesse curso Casa Natural. Então, é colocar o polegar direito sobre a fronte, na testa, o centro da testa, que entre os olhos, especialmente, da pessoa que vai ser benzida. A gente fez esse exercício em duplas. Então, o polegar direito do benzedor sobre esse terceiro olho da pessoa que vai ser benzida. E a pessoa gira, o benzedor gira no sentido anti-horário. Então, ele está fazendo o quê? Ele está voltando no tempo, ele está limpando. Enquanto ele reza, ele faz um giro no sentido anti-horário. Então, primeiro, purificar. Sempre, a mensagem da Dona Francisca, sempre o segredo de um ambiente saudável ou de um ambiente, seja externo, seja interno, é primeiro purificar, está sempre limpando. E depois abençoar, está sempre nutrindo com inspirações, né, que possam sustentar uma qualidade mais elevada. Então, primeiro purificar, sentido anti-horário, reza. Depois, as duas mãos em concha, o benzedor coloca sobre as orelhas, né, os ouvidos da pessoa que está sendo benzida e abençoa, né? Então ele repete a oração ou faz uma outra oração, né? Então a gente fez esse exercício para preparar o ambiente interno, ajudar a preparar, foi um dos que a gente fez. É um exercício fácil de fazer em casa. Ele pode ser feito também como autobenzeção, mas se alguém está muito aflita, é uma pessoa amiga, uma pessoa da família, uma criança, né? Pode experimentar, né? Sentido anti-horário primeiro e depois cobre os ouvidos e reza, né? E as orações, o Fernando Benzedor, que também me acompanhou durante anos na curso Casa Natural, ele dizia, pode ser qualquer oração, né? E eu sempre gosto de usar essas orações do seu Chico Benzedor, que estão nesse livrinho, que eu relancei esse ano. Pois se alguém interessar, bença seu Chico. E é uma tradução do caderno de benzeções do seu Chico, do Álvaro, que morou numa cidadezinha no interior de Minas chamada Ipanema, né? E aí seu Chico deixou esse legado lindo, que é o caderno de benzeções dele. E aí eu gosto de usar as orações. Tem uma que eu gosto especialmente, tem uma para Santo Antônio. Gentil e amoroso Santo Antônio, sussurro meu pedido aos ouvidos do doce menino Jesus, que gosta de estar em seus braços, agora e sempre. Amém. Gentil e amoroso Santo Antônio, sussurro meu pedido aos ouvidos do doce menino Jesus. Então, é uma oração que pode ser feita, né, como qualquer outra, né? Importante ali é a intenção, né? É isso, Nara, você. Eu fechei aqui que me deu uma crise de tosse, mas consegui controlar. Então, esse encontro, esse segundo Dias de Paz foi muito incrível, foi mágico, assim. De Norá, eu acho que está aqui no grupo, né? Eu vi ela no comecinho. Ela foi conosco. E ali na entrada, né, nessa trilha que eu digo que é mágica, né? Nós encontramos com a Vereda, a que tinha acabado de ter um potrinho. O filhinho dela chamava Raio. Até então eu não sabia disso, né? Depois o Luiz me contou que eu cheguei lá com essa história maravilhosa, que quando a gente estava na trilha, ela estava no meio da trilha, com o filhote. Eu pensei, ela vai ficar enciumada do filho, né? Vai ficar nervosa, porque a gente vai passar muito próximo. Então eu comecei a conversar com ela. Nossa, que lindo, seu bebê é lindo, que maravilhosa, que bebê lindo que você teve. E ela parecia assim que estava entendendo o que eu dizia para ela. Ela veio caminhando na minha direção. E ela foi abaixando assim, conforme eu ia conversando, ela foi se abaixando, ela se deitou, virou de costas, pôs as patas
para cima, ela rolava. Enquanto eu falava com ela, era igual um cachorrinho quando rola as costas, assim. E eu fiquei assim, e eu não estava acreditando naquilo. Eu falei, gente, que coisa mais linda. E aí eu falava mais com ela e mais feliz ela ficava. Ela ficou muito agradecida com as palavras. Falei, meu Deus, que coisa mais linda. Justamente nesse encontro, né, de São Francisco de Assis, a sua conexão com os animais. E aí cheguei lá na pousada contando essa história, e o Luiz falou: ah, é a Vereda, o filhotinho é o Raio, nasceu no dia 4 de outubro, dia de São Francisco. Então foi muito lindo, assim, foi um momento muito lindo. A Dinorá estava comigo, e a Dinorá dizia: Nara, cuidado, não chega muito perto, porque ela está com as patas para cima, vai te machucar. Eu fiquei distante mesmo, né? Porque, assim, ela se aproximou. Dava para pôr a mão nela, mas como ela levantou, aquele bicho é enorme, né? E ela balançava assim com as patinhas. Gente, coisa mais lindinha. É muita conexão, né? E eu trouxe para esse momento o quadrado da panarritmia. Este movimento quadrado, ele nos ensina a ter um padrão correto de medir tudo na Terra. Ele faz uma base, quando o Solano fala de fazermos a base né, o chão, criar aquela energia da capela, né? Então, o movimento do quadrado, a gente fica de frente sucessivamente para o leste, oeste, para o norte e para o sul. O leste, onde surge o sol, né, ela é representa a justiça, segundo o mestre, né, Ben Sadhguru. O sul, a virtude. O norte, a verdade. E o oeste, a vida na terra. E demonstra como a verdade, a justiça e a virtude beneficia a humanidade quando o sol se põe, né? No oeste, você percebe isso, o sol se põe e ali nós podemos valorizar e agradecer todas essas bênçãos, né? Esse lugar onde foi criada a capela é um lugar onde a gente pode visualizar esses 4 pontos. É um lugar muito bem escolhido, muito bonitinho, no alto de uma colina, né? E aí eu queria passar o quadrado. A partir do quadrado surge, né, a beleza, vários outros exercícios, mas o quadrado dá essa sustentação, né? Tem Deixa eu ensinar o exercício, é melhor, que aí vocês vão entender. É rapidinho. Vou lá de novo, só que agora eu preciso puxar o centro aqui para trás, para vocês me verem. E aqui eu vou desenhar um quadrado no chão, né? Eu vou trazer aqui do centro do peito, eu vou abrir para a direita, o pé direito, e abro os 2 braços, junto. Abro o esquerdo e junto. Faço isso 2 vezes. 2 vezes. Depois de feito 2 vezes essa preparação, eu vou caminhar na primeira linha do quadrado. Eu vou caminhar em 6 passos. E o movimento agora, ele muda. É um movimento do para-brisa. O braço faz esse movimento do para-brisa, que é aquele movimentozinho do tchau. Esse movimento, ele aciona algo lá dentro de nós. Por isso que quando a gente se despede das pessoas, a gente faz esse gestual. É algo que traz de dentro, né? De dentro para fora, esse amor incondicional, esse amor que buscamos através do exemplo de São Francisco e Santo Antônio. Então, a gente vai, depois de preparar os 4, a gente caminha 6 com esse movimento do para-brisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já giro, eu faço um quarto de giro para eu caminhar mais 6 passos na segunda linha do quadrado. Mas antes, eu faço aquela mesma preparação. Direita, junta, esquerda, junta, direita, junta, esquerda, junta. E caminho na segunda linha do quadrado, tarará, um quarto de giro, repito, caminho a terceira e a quarta, e eu faço isso
2 vezes. Eu vou colocar o exercício rapidinho para a gente fazer. Tá liberado para mim aí, Marieta? Chique. Não estou enxergando as músicas. Quadrado. É isso. Quadrado é o 17º exercício dos 28 movimentos da primeira parte da panarritmia. E aí vou pedir Marieta para trazer o vídeo, o terceiro vídeo, para a gente apresentar o Dias de Paz 3. O tema era o encontro com a Grande Mãe. Tudo bem, Marieta? Seus ensinos consagrando esse amor, orar para os vossos filhos, dando viva e louvor. Minha mãe, mãe natureza, és pura perfeição, és dona dessa beleza, dona do meu coração.
Então, nessa edição, nós fomos guiados, né, pelo tema da Grande Mãe, essa força poderosa, acolhedora, que nos conecta com todas as mulheres, com toda a natureza, né? Esse tema ressoa profundamente com os trabalhos que a gente vem realizando, eu e Sheila, aqui com o feminino, né, com a panritmia. A Grande Mãe nos ensina sobre a nutrição, o amor incondicional e a força que reside em cada uma de nós. Ela é um símbolo, né, de criatividade, de fertilidade, de transformação, lembrando-nos da importância de honrar as raízes, os ciclos da natureza. E durante a imersão, nós tivemos a oportunidade de reconhecer essa força em nós, né? De honrar essa conexão. E nos abrimos para um caminho de cura, de renascimento pessoal e coletivo, né? Todo o trabalho, a gente está sempre pensando em expandir, né? Levar para o mundo. A panarritmia tem muito isso, né? A gente sempre fala que é um serviço para o universo, um trabalho que você faz para a elevação de vibração do planeta, né? Para nos ajudar a acompanhar, né, essa elevação e nos ajudar a todos nós, toda a humanidade, né? Através de todas as práticas que a gente, de todos os exercícios e todas as práticas utilizadas ali no Dias de Paz. Estamos sempre pensando nessa busca, né, de melhorar a nossa vibração, de melhorar a cada dia, né, nesse caminho sempre. E aí, queria chamar o Solano e a Sheila, né, quem quiser entrar antes, primeiro, Eu vou para falar um aproveitar que eu já pouquinho. estou com o meu manto de Maria aqui nas mãos, né? Ah, eu Então, trouxe a mão na também. massa. Então, na verdade, na minha parte do benzer e bem dizer, né, além de preparar o espaço, enfim, seguir aquele caminho da purificação e depois da bênção, né, da casa interna, depois fazer a autobenzeção, preparar o espaço, abençoar o outro que está presente ali, a gente buscou a conexão com essa força de Maria fazendo esse trabalho dessa confecção, entre aspas, do manto de Maria, que é uma tradição também da nossa cultura popular, né? Assim, de uma certa forma, vindo da matriz europeia, né? Então, você cria um manto sagrado que você vai usar em momentos especiais da sua vida, você vai levar para casa e utilizar em momentos especiais, né? Uma viagem, um adoecimento, enfim, uma situação desafiadora, qualquer que seja. E as pessoas fizeram isso de várias formas. Então a gente ah, abençoou esse manto, construiu esse manto de várias formas, assim, terra, água, ar e fogo, né? A gente passou pelos vários elementos, é uma palavra que abençoa. Então, enquanto a gente customizou o manto, né? Cada um então levou elementos variados para costurar no manto e abençoar o manto à medida em que fosse fazendo essa costura, e cada costura, cada ponto era uma bênção, era uma oração, era uma palavra sagrada. Então a gente foi sacralizando o manto com esses pontos, né? E a gente dançou com o manto, né? A gente colocou o manto no centro da roda, dançamos para o manto, depois dançamos com o manto, borrifamos o manto com os preparos que a Sheila nos ensinou. Na verdade, foi um pó, preparamos um pó com as ervas de Maria, abençoamos o manto com o pó. Enfim, quando o manto já estava consagrado, fizemos a consagração do manto, nós fomos todos até a capela de manto. Oferecemos o manto para o Luiz e a Carla também, tá? E aí a gente pôde, de uma certa forma, é, a- conectados com a Maria, a gente pôde de uma nova forma reconsagrar e consagrar novamente aquele espaço, agora não para Antônio e Francisco, mas para Maria, né? E invocamos a presença de Maria, ancoramos a presença de Maria, né? Aí foi um evento muito bonito. A gente pode fazer isso também em casa, cada um pode fazer o seu manto, né? E como diz o Fernando Vencedor, a oração pode ser qualquer uma, né? Eu vou citar aqui a oração que eu fiz lá na hora, só para a gente fazer a conexão com a energia da entrega do manto, né?
Mas aí cada um pode escolher a sua oração e cada um pode preparar em casa o seu manto, né? Costurando as melhores intenções, simbolizando, né, as melhores intenções com adereços variados, né? Mãe Maria, entrego a ti esse manto sagrado, para que o consagre com seus mistérios, agregando ao manto o poder espiritual, para que eu possa utilizá-lo sempre que necessário. Que este manto possa ancorar a sua força e o poder de amor, acolhimento e proteção, a força da sua linhagem ancestral de poder. Pelo poder do fogo, eu consagro esse manto. Pelo poder da água, eu consagro esse manto. Pelo poder do ar, eu consagro esse manto. Pelo poder da terra, eu consagro esse manto. Nesse momento, a gente pode passar uma vela sobre o manto, a gente pode aspergir água sobre o manto, pode soprar sobre o manto, ou a gente pode borrifar sobre o manto um pó sagrado, como foi o pó de ervas que a gente preparou, né? Que a sua luz esteja aqui, Maria, agora e para todos sempre. Amém. Ah, Sheila, com você. Então, né, com toda essa força, né, de nutridora da grande mãe, né, que ela tá em todos os lugares, em todos os movimentos, né, tá na floresta, tá nas cachoeiras, nas águas, tá no fogo. Então, a gente estudou também um livro que chama Libertem a Mulher Forte, né, que é da Clarissa Píncola, né? Então, ela fala, eu vou falar um pequeno texto aqui. Ela está sempre em movimento. Se houver emoção, ela está lá. Se houver comoção, ela está lá. Se houver exultação, ela está lá. Impaciência, ela está lá. Fadiga, ela está lá. Medo, inquietação, tristeza, beleza, inspiração, ela está lá. Então, ela está em todos os momentos, né? Em todos os momentos e na natureza também. Então, a gente preparou um floral também, né? Que chamou um floral Mães do Vale. E eu também preparei um óleo, né? Para a gente utilizar lá na hora para a gente se inspirar, né? Para a gente ficar com essa energia, aumentar a nossa vibração. Então, também foi feito o pó, a gente construiu lá também, foi feito lá o pó de Nossa Senhora, né? Que é palo santo, né? O palo santo ralado. A gente colocou mirra, a gente colocou canela e a gente também colocou um pouco de um pó de giz, né? Que tem gente que chama de pemba, né? Ou então pode ser um talco, um polvilho. Então, esse pó você pode também soprar, né, em algum objeto, nos quatro cantos, né? Então, isso foi uma das coisas. Como assim não tem como eu falar para vocês do floral, né? Então, eu penso também que em qualquer momento, né, tanto São Francisco quanto a Grande Mãe, a gente pode fazer banhos, né, que é uma coisa mais fácil. A gente pode utilizar as ervas, a gente pode utilizar as flores, né? Então, quando você está se sentindo aquela sensação de precisando de alguma coisa, você pode fazer um escalda-pés, né? Que é muito curador também. É tão simples e você tem esse momento que você pode colocar o seu manto, né? Onde você pode se conectar com essas flores. Então, um banho mesmo, você pode preparar um banho ali com uma intenção, né? Com as rosas rosa, amarela, né? A branca também, ela é muito curadora. Você pode colocar alecrim, tá precisando de alegria, né? Então, são várias coisas que a gente pode fazer em casa, né? No seu momento, cada um no seu momento. E essa é a dica que eu trago aqui, porque o floral, para vocês terem essa sensação, é só estando lá mesmo, né? Solano, para gente, Inara, para gente colher, para gente. É uma vivência, assim, inexplicável e única, né? Todas são. Mas não tem como a gente fazer um floral, né? Por exemplo, igual a gente prepara lá, né? É uma coisa mais do local mesmo. Então, gente, eu vou falar algumas flores aqui que vocês podem também procurar e tem em casa também, né? Pode fazer um chá também, o chá também nos conecta bastante com essa energia
da natureza, né? A rosa, né, a curadora, como eu já falei, a orquídea, ela permite você ser um canal de acolhimento para poder ajudar o outro. O girassol, ele fortalece a nossa personalidade, né? Porque a gente, enquanto mulher, às vezes a gente é um pouco abafado, então a gente precisa dessa energia do girassol para a gente fortalecer a nossa personalidade. O mandacaru, que ela vai ampliar os nossos horizontes espirituais, né? O alecrim, que é a alegria e o amor. O alecrim é uma erva muito fácil de se encontrar, né? Então você pode preparar um chá, um banho, para você trazer essa energia, para você se conectar com essa alegria e esse amor. Então, é isso. Esse evento também, esse retiro da Grande Mãe, ele me trouxe muitas lembranças, né? Da minha infância, da minha mãe, de como eu fui, a minha religião, né? De como eu conheci Maria, né? Através da minha mãe. Então, meu filho nasceu dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora. Então, assim, são várias conexões que ao longo do tempo a gente vai dis- dispersando isso, né? E quando a gente se prepara para um trabalho desse, a gente revive tudo isso, né? E essa preparação para a gente estar aqui hoje, a gente teve essa oportunidade de reviver vários momentos lá do Matutu, que por mais que a gente guarde, quando a gente relembra, eu olhando esses vídeos, assim, eu já quero estar lá de novo. Então, é muito bom a gente ter essas lembranças de todos esses momentos. Muito bem, vamos para É o isso, quarto, para o Marlon. último, para o nosso encerramento, então. Isso, Sim, Vamos passar um já vídeo, está vai? passando. a Marieta pode passar o vídeo do. É o outro, Marieta. Não, É é o esse. outro. É esse, Marlon. É esse. Ah, é porque a gente preparou dois, né? Solano, Um anterior. coordenadores do evento, fizemos uma vivência na Mandala dos Anjos, na Chapada dos Guimarães, que foi realmente mágica. Esse lugar, construído para ancorar o bem, é encantador. A geometria sagrada da mandala proporciona um ambiente perfeito para as práticas de conexão consigo e com a espiritualidade. Essa jornada foi uma experiência incrível e uma maneira de fortalecer a equipe para o trabalho em conjunto nos dias de paz. O Retiro Dias de Paz é uma oportunidade para renovar a vida, semear um mundo novo. É maravilhoso e energizante nos unirmos nesse propósito. Participe conosco, são poucas as vagas. Então, desse trabalho com Maria, né, com a Grande Mãe, surgiu essa ideia dos anjos, né? Maria Rainha dos Anjos. Então, veio um pouco como uma consequência, né? Nara trouxe essa ideia que teve uma ressonância também imediata, né? Tanto eu quanto Sheila, na hora, aceitamos, né? E a gente está se preparando para isso, né? Faz muito sentido nesse momento que a gente está vivendo coletivamente, eu penso, essa conexão com os anjos. Tem um livro incrível, quem não conhece pode conhecer, deve, A Física dos Anjos, né? É escrito por um cientista, que é o Rupert Sheldrake, né? E um teólogo, que é o Matthew Fox. Então, é uma conversa entre um teólogo e um cientista. Incrível. E tem um parágrafozinho do livro que eu queria dizer, que eu queria ler para vocês. Eles dizem o seguinte: é, outras experiências que todos os seres humanos enfrentam juntos incluem a crise ecológica, para a qual necessitamos de toda a sabedoria que pudermos reunir. Os anjos são capazes de nos ajudar nesse trabalho e podem muito bem se mostrar aliados indispensáveis, verdadeiros anjos da guarda, instruindo-nos a salvaguardar nossa herança de um planeta que já foi são, mas que hoje corre perigo. Então, nós, como seres humanos, juntos nessa barca, que é o planeta Terra, né, enfrentamos hoje essa grande crise que passa pela questão, pelo viés ambiental
também, todo mundo sabe disso, né? Para a qual necessitamos de toda a sabedoria que podemos reunir. Os anjos são capazes de nos ajudar nesse trabalho, de inspiração nessa travessia, e podem se mostrar aliados indispensáveis. Eu penso que nesse momento a gente pode realmente se abrir para essa inspiração, né? Eu lembro da Dorothy McLean, que é uma das fundadoras de Findhorn, onde a dança sagrada, a dança circular, floresceu, né? Onde eu a conheci e me aprofundei nela. Mas, então, a Dorothy McLean, ela disse, isso eu ouvi de viva voz, porque eu a recebi aqui no Brasil também, e ela disse o seguinte, que, e ela, só complementando, Dorothy tinha um canal aberto de comunicação com os anjos também, então ela dizia que os anjos falavam que quando a gente precisasse, a gente devia pedir auxílio. Quando a gente humanamente chegasse num ponto em que a gente não vislumbrava mais nenhuma opção, nenhum caminho adiante, a gente devia pedir auxílio, né? Auxílio espiritual, para que a nossa visão fosse aberta. E então a gente está nesse momento coletivo, eu penso assim. Claro que a gente vislumbra possibilidades, vislumbra caminhos coletivamente, né? Mas os desafios são imensos, né? E então a gente pode pedir auxílio. Ou a gente pode se colocar nessa posição de receber algum tipo de inspiração que possa funcionar como auxílio no nosso mundo, na nossa micro escala, que é onde a gente pode atuar, né? No nosso mundo pessoal, no micro. Então é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente está buscando, está se preparando para isso, né? Para que a gente possa se colocar nesse lugar em que a gente possa, de uma certa forma, perceber esse bater das asas angelicais, né? E que elas possam, esse sopro possa nos inspirar de alguma forma, né? E então estão todos convidados para esse evento. Ele vai acontecer de 9 a 13 de outubro, lá no Matutu. E a Nara e Sheila vão sair de Mato Grosso, né? Passando por Uberlândia, vai uma van, um grupo. Tem pessoas saindo de outros lugares também. Quem quiser se reunir em Belo Horizonte, por exemplo, foi o que aconteceu ano passado, né? Algumas pessoas foram de outros estados para Belo Horizonte. E a gente tem carros que vão sair de Belo Horizonte. Então a pessoa pode chegar em Belo Horizonte e se encaixar em um dos carros, né, que está indo para o Mato Tour e voltar por Belo Horizonte, né, para o seu estado. Então, eu penso que estão todos convidados a compor esse campo, né? A gente compõe junto com o grupo que está ali presente, né? É um campo que possa ressoar com a energia dos anjos. Tem quem gosta desse assunto, então, que seja muito bem-vindo ou bem-vindo, né, para ajudar a criar esse campo de informação que possa ressoar com a mensagem dos anjos. Sheila, quer complementar alguma coisa, Nara? Eu queria Só dizer, rapidinho, pode falar. que a paneritimia tem muito a ver com os anjos. A prática, o mestre visualizou ela toda com anjos dançando na montanha de Hila, né? Então, essa essa conexão é muito forte com a panerritmia, com os anjos, com o lugar, com todo esse trabalho que a gente está preparando para receber todos que estiverem lá conosco. Vai ser uma alegria imensa receber todos. E o convite é como Solano disse, a gente convida e ajuda a chegar, né? Porque a primeira vez que eu fui numa, quer dizer, Marieta que me falou do Matutu, e ela falou, olha, tem que ir, mas é difícil chegar. E realmente não é muito simples, né? E aí, por isso que a gente se reúne antes, se prepara e vai junto, para chegarmos todos juntos lá, né? A gente faz um almoço na chegada, antes de começar a trilha, lá num restaurante próximo do casarão, que vocês viram aí nas imagens, né? E, e até às 3 da tarde iniciamos essa trilha maravilhosa. Essa Sheila, trilha, ela tem um sentido super importante, eu penso, né? Que a gente faz uma transição de entrada no vale, né? Então, a gente poderia fazer o evento num hotel em São Paulo, é muito mais fácil. Todo mundo chega de avião, né? Enfim, super rápido, super fácil. Mas o sentido não é esse, né? Quando você faz a transição, você faz um preparo interno
para chegar no espaço sagrado, que é o patrimônio do Matutu, né? E a pessoa, então, ela já se prepara, ela deixa muitas tensões, né? Muitas coisas que não servem vão ficando pelo caminho ao longo da trilha, né? E o fato de chegar nesse lugar preservado, né? Isso é muito precioso, né? Não existe, assim, a gente não encontra tão facilmente um lugar como o patrimônio do Matutu, né? Tão preservado, que possa ressoar em nós essa pureza, né? Então, isso que a gente quer, que essa pureza do vale possa ressoar em cada um de nós enquanto a gente está lá e que a gente possa levar isso depois, né? Conosco também. Sheila. Sheila, você quer complementar para a gente fechar? Acho que está na hora de fechar. Então, só agradecer, né? E a gente aguarda vocês, né, que assistiram o chamado aí para estar com a gente com essa conexão que a gente está organizando, preparando, estudando, né, sobre os anjos, que é uma coisa que nos conecta, né, entre o céu e a terra, e eles estão muito próximos de nós. E a gente se abrir para isso é muito importante. E o patrimônio do Matutu é um lugar, né, bem ideal, assim, para a gente potencializar essa conexão, né? Que aí o Luiz e a Carla estão lá para nos receber, é um ambiente super agradável, com uma alimentação super artesanal, né? Muito, muito deliciosa. A Carla prepara tudo com muito carinho e toda a sua equipe lá. Então a gente tem noites de sonos, assim, que a gente dorme como anjo. Então, quem tiver dúvida e quiser entrar em contato comigo, eu posso esclarecer algumas coisas. E é Eu isso. eu tô vendo aqui que o Luiz está aqui conosco. Se ele quiser abrir e dar um oizinho, seria bom a gente rever o Luiz, né? Sim. Oi! Que maravilha, Luiz. Cadê o Uai, Luiz? gente, Ai, boa noite para todas. Boa Boa noite, noite, Luiz. Solano. Olha, gente, eu fiquei muito tocado de ouvir, né, todo esse relato e essa jornada, né, que atravessa os anos. Então, o que eu tenho muito pouco para acrescentar, mas assim, posso ser um testemunho, né? E a gente aqui recebe o trabalho de vocês, assim, com muito reconhecimento, né? Porque assim, o tipo de dedicação, o tipo de sinceridade, de empenho, sabe, que a gente vê vocês colocando e criando esse espaço aqui, que já é um lugar de acolhimento, mas vocês criam um espaço indescritível, né? A gente recebe muitos retiros aqui, todos sempre muito interessantes, muito envolventes, mas a gente tem que falar que os dias de paz arrebata a gente, assim, por essa dedicação que vocês têm, né? Por essa sinceridade, assim, de propósito, sabe? Eu acho que todo grupo que vem todo ano, né? Eu consigo ver isso, que as pessoas são tocadas, né? E ninguém vem por acaso, né? Assim, todo mundo que está é porque é para estar. E eu acho que esse é um tempo que a gente está vivendo, onde são justamente esses pequenos círculos de pessoas, né, que vão criar as condições do que a gente espera para o planeta, né, e para nossas vidas, né, são ilhas, né, que a gente cria assim num tempo muito caótico, né, com tantas coisas. Então, quando a gente se vê nesses oásis de sanidade, de reverência, sabe, de uma espiritualidade espontânea, despojada, né? Para a gente aqui do patrimônio é uma bênção, né? Não tem outra palavra assim, né? Vocês vão falar dos anjos, não é exagero falar que vocês são como anjos também para nós aqui, sempre trazendo dádivas, né? Vocês sempre deixam coisa. Eu costumo falar isso, sabe, gente? Que as pessoas vêm aqui
em busca, né? Tanto dessas qualidades originais da natureza aqui, que realmente, isso eu posso falar que vocês não exageraram, né? Eu que moro aqui até hoje reconheço um lugar de bastante força, né? De ancestral, de bastante força telúrica, mas assim esse trabalho que é feito aqui, né? Por vocês, ele abre um campo muito interessante, né? E, e para nós é isso, a gente sente isso. Eu acho que de tudo que foi falado, também queria observar a construção que a gente está fazendo ali da capela, né? Eu achei tão. Não sabia que vocês guardavam tantos detalhes assim, né? Mas eu aprendi muito com isso, né? Recentemente a gente começou aqui com uma mensagem da Aileen Cad, né? Lá de Findhorn, que é uma comunidade que eu tenho muita ligação também, né? E recentemente um santuário foi restaurado lá, né? Foi renascido. E eu aprendi muito com essa jornada aí, com Solano, com vocês, que um templo ele se faz primeiro no campo sutil, né? A gente logo achou que no primeiro ano ia construir uma casa, pôr telhado e pro tudo, mas a gente vem construindo aqui um pequeno templo, né? Um pequeno santuário com, com elementos invisíveis, né? Então, a base, a base com São Francisco, Santo Antônio, depois o manto, que foi o telhado que veio sobre o templo. Então, para a gente é um grande aprendizado, sabe? Todo esse relato que vocês fizeram, né? Para mim foi muito especial ouvir. E eu que queria falar para as amigas que estiveram aqui, eu vi que todos que começaram estão até o fim. Admirável. Parabéns à coordenadora do espaço, desse trabalho, né? Pessoas engajadas, né? Parece até que a palavra foi compromisso, né? Então, acho muito bacana isso, né? Estarem juntas e assim, se vocês estão ouvindo, provavelmente esse chamado vai ser para alguma de vocês também, né? Os que tiverem com a possibilidade e vão ser muito bem-vindas aqui no Patrimônio. Gratidão, Luiz. Gratidão. Obrigada, Luiz. Saudade. Obrigado, Luiz. E é isso. Então, podemos encerrar, né? Agradecendo aí a Escola de Saberes, a todas as pessoas que ficaram, né? Permaneceram até o final, partilhando, participando, né? Escutando, né? O Luiz, que a pessoa fundamental nessa conversa, né? Porque nada disso aconteceria se não fosse o patrimônio, se não fosse o Luiz que tivesse construído o patrimônio, né? Sustentado. Então, realmente agradecemos a todos e até o Matutu, né? Até o próximo Dias de Paz, né? Gratidão, gratidão, Marieta, Cristina, Cristina, né, Marieta, pelo espaço, pela abertura, pelo convite. Amamos, eu gosto muito de estar aqui na Escola de Saberes, é sempre lindo demais, essas janelinhas mágicas. Muito bom rever vocês, muito grata. Nós que temos a agradecer ao trio maravilhoso, essa trindade divina. Aí os três vão poder dançar os anjos, né, da Gabriele, né, Solano? Lembra aqueles anjos que a Gabriele fez sim, lá em Minas, né? sim, sim, o anjo e a serpente, E sim. os três, você fica no centro e as duas batem asa. Obrigada, viu? Muito assim, foi muito bom. E é estimulante ouvir vocês falando. 2027 eu vou. Vamos nesse. Não, eu estou consertando umas partes aqui das minhas perninhas, né? 2027 já vai estar tudo em ordem. Eu ouvi falar de Matutu,
Eu não sei se é bem aí o patrimônio, porque tinha uma comunidade aí, era isso, Luiz? Pessoal lá da Omni, da Frater, que eu fazia parte, né? Que até Ah, hoje é, tem não tinha, ainda Thomas. não Como? tinha. Ainda tem a comunidade, né? Ainda existe. Não só tinha como tem, né? É, O Thomas que agora está do outro andar de cima. lado, né? Nosso irmão frequentava muito aqui, fez dois aqui no Patrimônio mesmo, ele fez dois recitais aqui com cítara, inesquecíveis, né? E, e sim, a gente é essa mesma círculo de pessoas aí que que está ligado com as comunidades também, né, aqui do Brasil. O Russo, você conheceu o Russo? Aí assim, tem uma vertente dos encontros de comunidades, né? Aí dos encas, né? O A russo, mas ENCA, assim, exatamente. mas aqui o Matutu, né, a comunidade aqui do Matutu, é um grupo de pessoas que já está aqui há quase 40 anos, né, 36, 38 anos, e o patrimônio ele está dentro dessa reserva, né, mas mais retirado um pouco, que a gente tem a aldeia, onde estão a maior parte das casas, né, e eu falo que eu moro na zona rural do Matutu, aqui o patrimônio a gente está entrando mais para dentro do vale, né? Mas no mesmo espírito, na mesma força da comunidade, né? Fazemos partes, então, dessa comunidade, que o patrimônio está dentro desse mesmo espírito da comunidade aqui. Ah, que legal. Eu faço parte lá do Vale Dourado, Sim, né? que é lá o Ecanate, querido Ecanate, né? Lá Ele já em foi também, né? Pirinópolis. É, Pirinópolis. A Nara Sim, conheceu, acho que Marieta também Sim. conheceu. É, lá na casa do Lula, não sei se você conheceu o Lula, Lula, Ana. Então é isso, 2027 eu me organizo para ir. Que muito bom. bom Daí eu saber de você. Não, fico arrumar um muito burrinho igual tem lá na Grécia, né, para subir.